Mais um podcast no ar, mais um Pod Brasil Holanda, feito com muito carinho pra você. E você que tá chegando agora aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve, curte os nossos primeiros episódios, os últimos, dá uma olhada em todos que tem uma historinha bacana para você que está morando na Holanda, para você que pensa em morar na Holanda. Então vai ouvindo as histórias aí de sucesso das pessoas que já chegaram e já estão dando seu nome. Tudo bem, Janaína? Tudo ótimo. E hoje nós temos uma ilustre presença, uma super mulher, uma mulher madura, uma mulher que ora é fada, outra hora é F. Vamos chamar? Chama essa mulher pra cá. Vem pra cá, Márcia! Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Adorei essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda. Bem-vinda, se apresenta, Márcia! Bom, sou a Márcia Kossanovic por conta do nome de família do meu marido, que é de origem aí da antiga Iugoslávia. Eu sou uma santista, nasci em Santos, tenho 57 anos, tenho 2 filhas gêmeas idênticas, a Alessandra e a Tatiana, que vão fazer 18 anos agora esse ano. E eu vim para a Holanda, fundei a minha empresa aqui, a Corpus Grátis, uma empresa de terapias holísticas, e a partir dessa empresa criei um projeto, o Brilha Maturidade. Então esse é o meu lado aqui profissional, mas antes de mais nada, sou aqui uma imigrante como outra qualquer aqui de vocês que veio parar na Holanda. E você, como veio parar na Holanda? Ufa! Então, eu sou aquela pessoa que literalmente casou e mudou, não é? Eu morava em Santos, São Paulo, eu me formei, na verdade eu estudei TI, não é? E saí, estava lá em São Paulo trabalhando com isso e conheci meu marido num jogo de futebol. E a partir daí, nós começamos aí o nosso relacionamento e eu literalmente casei e mudei. Depois de alguns anos juntos, então ele recebeu uma proposta para morar na Espanha. Ele é francês, meu marido. E aí ele me convidou para acompanhar nessa jornada e eu aceitei esse convite, né, com muito amor e tudo. Então, a partir disso, nós casamos, mudamos para a Espanha. Foi o primeiro país onde a gente se mudou. Depois da Espanha, foram 3 anos, minhas filhas nasceram na Espanha. Aí mudei para Hong Kong. Uau, completamente diferente. Sim, ele trabalhava numa multinacional, trabalhou quase 25 anos, e aí tinham algumas oportunidades, né, de carreira que deram aí, então, essa chance da gente poder então viver em outros países. Então, o segundo país foi Hong Kong, a gente morou também por 3 anos. Depois disso, foram 2 em Pequim. Morei 2 anos na China. E daí retornamos para Hong Kong, foram mais 5 anos. E depois disso, aí paramos aqui. Aí ele se desligou dessa empresa. E aí agora a gente está aqui localmente. E já estamos há quase, vai fazer 6 anos agora em junho. Em total aí, anos de imigração, você tem quanto? Quase 20, né? Saí, casei e mudei em 2004. E migrar eu acho assim, na fase que eu comecei, porque hoje em dia tá tudo mais globalizado. Você imagina que a gente estava assim, começando com o negócio de Orkut, não é? Não tinha nada chamada de vídeo, não tinha. Essa chamada de vídeo, assim. Eu acho que estava começando o Skype já tinha o Skype. Tinha SMS. SMS, Skype. Então, assim, a complexidade era bem maior, porque para achar as pessoas, os serviços, as comunidades, não era assim tão fácil, não é? Uhum. E esse eu acho que foi um dos desafios, assim, de começo, né? De você encontrar pessoas. E para mim também, acho que desde a primeira vez, né, que eu saí do país, eu tinha essa preocupação também de viver muito a cultura local do lugar. Não, claro que não, é muito mais confortável você estar entre brasileiros, né? Mas faz parte do aprendizado da língua, faz parte da vivência, da cultura, também você viver, né, no país. Se integrar, né? Se integrando. Dentro do que você falou, né, eu tenho uma curiosidade.
Porque, Márcia, é muito difícil a questão da adaptação, né? Porque você sai do seu país, né? Fica longe da família, fica longe dos amigos. Imigrar para um país, você imigrou para vários. Então, assim, conta como foi esse processo. Você já falou aí que você tenta viver a cultura daquele país, mas me conta, assim, qual é o maior desafio de estar passando assim, por vários países? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, realmente é a adaptação, a saudade, né, no começo. A primeira vez é sempre mais difícil, porque você vai pro totalmente desconhecido. Você não sabe realmente. Eu não sou uma pessoa que tem medo daquilo que eu não conheço. Eu não fico projetando o futuro assim, com essa projeção no medo. Expectativa do que vai ser ou não. Simplesmente eu vou, né, eu tento ter informações e eu vou com a cara e com a coragem. Então isso já me deixa assim, uma abertura, né, para receber aquilo que o novo país tem. Eu acho que é importante você estar aberto a todas as experiências e sem julgamento e sem comparação. Porque a gente tem que entender que aquela nunca vai ser a nossa cultura. Nunca vamos viver do mesmo jeito. Então, o que eu tento, assim, aproveitar é sempre viver o melhor que aquele país tem a oferecer. Tirar dele o melhor. Então, as facilidades, as coisas boas, né, da cultura e do dia a dia. Então, acho que isso é a coisa mais importante. Agora, como dificuldade, acho que são as relações, né? Fazer as relações, né? Criar novos elos, novos vínculos, né? Viver longe da família. A língua pode ser uma barreira. Eu mudei para a Espanha, mas eu mudei para a Catalunha, não é? E então, assim como aqui, lá, todos os órgãos públicos, era tudo em catalão. Então, fui estudar na universidade, fui aprender o espanhol, o castelhano, e também aprendi um pouco do catalão para poder me integrar um pouco, me entender direito lá. Então, acho que isso são as maiores dificuldades que a gente tem. E acredito que agora, isso é uma coisa também engraçada, né? A gente vai passando, vai mudando e, de certa maneira, vai ficando um pouquinho mais preguiçoso. Porque a gente vê nessa coisa das relações, né? Porque, assim, a gente precisa entender que as amizades que a gente encontra, elas, cada uma, pode ser que não sejam eternas, mas elas, de certa maneira, substituem, né, a nossa família, nossa necessidade de socializar e de pertencer. Sim. Então, quando você encontra um grupo, né, um amigo, para você se juntar, se sentir acolhido, né? Você se sente acolhido, você tem apoio. Então isso é muito importante. Eu sou particularmente uma pessoa que gosto muito, né, de socializar, de estar com pessoas. Eu me interesso mesmo pela história, pela vivência da pessoa. Então isso me ajuda. Facilita um pouco, né? Nossa vida já é pesado, né? A gente está vivendo aqui sem família, sem os nossos amigos que a gente teve a vida toda. E eu acredito que, assim, cada amigo, ele tem uma função. Por isso que é bom a gente ter várias. Porque não é aquela coisa assim, a best friend forever, quando a gente é adolescente. Não, a gente aprende que cada amigo é por uma coisa. Assim, não no sentido de utilidade, mas no sentido mesmo de apoio, de tudo. Então tem aquele amigo que é legal pra sair, tem o da igreja, tem aquele amigo que é aquele que é mais reservado, que é aquele que você vai se confidenciar, tem outro que você vai fazer shopping, sei lá. E todas essas amizades, elas fazem uma composição, não é? E é isso, mesmo que elas não durem para sempre, elas duraram quanto elas precisavam durar. Isso é um papo de mulher madura. Isso aí a gente só aprende com maturidade, porque quando você não tem maturidade, você quer colocar todo mundo na mesma sacola e aí dá essa confusão toda. Mas esse olhar de você saber separar, né? Cada amizade, né? É aquela amizade que você, como você falou, a amizade que você vai pro shopping, a amizade que você que você escuta, né? Porque tem amizade que você escuta, mas você não termina não podendo falar, né? Sim, pode ser, né? A gente aprende a ter um outro olhar, né, das coisas. Mas eu digo assim, vai ficando mais preguiçosa porque a gente também é meio cansativo. E, assim, às vezes você tem frustrações também. Porque você, assim, tem amigos que você bate muito, que são muito, sabe, fazem muito bem para a alma, para o coração. São amigos
que você divide bastante, de repente você perde, porque eles vão embora, porque a gente acaba num círculo também de que outras pessoas partem, você parte e outras partem. Então, às vezes dói isso. E você fica assim, machucado. Às vezes você ficou com aquela expectativa que você vai mudar e que esses amigos vão te acompanhar. E nem sempre isso acontece, não é? Às vezes acontece. Tem amigos até hoje do primeiro lugar que eu fui. E às vezes não. Mas você às vezes sofre, porque você queria continuar esse elo e não consegue, não é? E tá tudo bem, a gente vai aprendendo. Só que assim, aí você, quando vai fazer amizade, você já começa assim, ah, meu Deus, né? Aquilo fica no seu subconsciente, né? Que você vai sofrer. Mas são ciclos, né? Viver aquele ciclo. Assim que eu cheguei aqui, Márcia, eu tive que ensinar isso pra minha filha, que ela sofria muito, porque às vezes tinha um amigo e ele tinha que ir embora pro Brasil, acontecia eventualidade, tinha que ir embora pro Brasil. Eu falava, Maria, pra sempre vai ser a nossa família. Aqui, os amigos, a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto tá perto, porque um dia eles podem ir embora. Isso mesmo, a mesma coisa também. Embora, né? É nós e eles. Então, acho que isso é isso. E agora, eu sinto também que fazer essas mudanças nessa idade que eu tô já é uma coisa também, é um novo desafio. Porque a maioria das pessoas que faz esse movimento, ele é mais jovem. Então, são famílias que estão começando, que estão mudando para ter uma vida melhor, para seguir uma carreira. E eu já estou em outro ciclo. Então, isso também, se eu me fechar e ficar pensando nisso, eu acabo realmente não me relacionando. Então, assim, a maioria das pessoas... Com medo de sofrer. Talvez, eu acho que é uma coisa até que está lá em algum lugar no subconsciente. Ou então porque, assim, eu sei que aquilo vai acabar... Não é? E não pode ser assim. Eu luto muito contra isso. E hoje, acho que aqui na Holanda, a maioria das pessoas que eu conheço até, elas são mais novas do que eu. Então, tudo bem, eu sempre fiz amizade com gente mais nova, sempre fui aquela que puxei, fui fazer uma pós, e eu era aquela que puxei a turma para ir tomar chopp depois. Eu não tenho esse negócio, nem para mais e nem para menos. Porque assim, a gente se surpreende, né, com a Márcia, porque a gente tem uma postura assim, né? A primeira impressão é que você é uma mulher séria, assim. Não que você não seja, mas que você é aberta para dançar, para cantar, né? E às vezes a gente se surpreende. Aí, será que ela vai dançar? E ela chegou aqui, eu danço. E é isso, a gente tem que se abrir mesmo, né, Márcia? Não tem como a gente se fechar. Não, eu acho que todo mundo, né? A gente tem esse lado. A gente vai amadurecendo. Não é que vai ficando mais sério, mas você tem uma outra visão sobre as coisas. Né? Eu gosto muito de me divertir, adoro dar risada. Eu gosto muito de dançar, gosto de cantar, sempre foi uma coisa que teve presente assim, na minha vida. E mas a gente está falando de mulher madura, pode ser até de um preconceito que a mulher madura, ela dançar, né, cantar, e aí é que a gente está mais livre para isso, né, Márcia? Porque a nossa cabeça, ela tá melhor, tá sem menos cobrança. Passando por um julgamento. Eu acho que uma das coisas que a maturidade traz é isso, é você começar a se importar cada vez menos com o que os outros pensam e se importar cada vez mais com a sua felicidade, com o que te faz bem e com quem te faz bem. Então isso realmente é uma coisa que vem nessa liberdade. Eu acho que a gente tem coisas, aspectos de claro, físicos, não é? que fazem parte dessa fase complexa, mas ao mesmo tempo a gente tem assim uma liberação, a gente tem assim uma vontade ainda, quer dizer, não é para todos, o que eu estou falando não vale para todo mundo, porque somos todas únicas, né, em qualquer idade, mas isso traz essa coisa do eu posso agora, sabe, não quero mais perder tempo. É uma falta de paciência, né? Se aquilo não está te fazendo bem, você não vai mais perder muito tempo com aquilo. Você vai para frente, né, Márcia? É urgência, né? A gente tem aquela urgência de viver e de ter o melhor que a gente pode, né? Agora me fala quando que você teve a ideia de falar sobre maturidade? Como surgiu o seu livro e surgiu esse perfil das redes sociais? Olha, tudo começou, eu fiz uma transição de carreira depois dos 50 anos. Uau! Porque eu quando saí do Brasil, logo depois eu tive minhas filhas. Eu estava com estava com 38 e tive minhas filhas com 39 anos. E aí eu tive gêmeas morando fora.
Então, isso daí foram assim, tive que dedicar a minha vida mais de 10 anos só para elas. E assim, com a mudança de país, também a sua condição de como imigrante pode mudar. Por exemplo, na Espanha não tinha direito a trabalhar, né? Independente do visto que você tem, tudo isso. Bom, enfim. E eu não tinha mesmo tempo para poder. Meu marido estava assim, no auge de correr atrás da carreira dele. Então, assim, viajava bastante, né? E eu não podia ter esse tempo para mim naquele momento. Então, meu tempo começou a vir depois. Então, já quando eu voltei, né? Eu falei, voltei de Hong Kong. A segunda vez que eu comecei a morar em Hong Kong, aí sim, minhas filhas já estavam um pouco maiores e eu tinha um pouco de apoio. E eu consegui, então, dedicar um pouco de tempo para alguns dos meus interesses. E esses interesses foram as terapias complementares. E comecei a fazer meus estudos todos nas terapias, desde Hong Kong, Singapura, tudo isso. E daí tive que parar um pouco também, porque aconteceu outra mudança. Depende muito, essa vida da gente mudar também tem essas coisas. E quando cheguei aqui, que aí vi que minhas filhas já estavam já mais encaminhadas, né? Eu falei, não, agora ter tempo para mim. E fui retomar, então, a minha formação como terapeuta floral, no caso, e fui fazer minha certificação, fui estudar outras terapias e abri a minha empresa bem na pandemia. Eu acho que foi um chamado, sabe? Eu, de novo, assim, revisitando isso, eu penso que eu tive um chamado para ajudar mesmo nessa fase da pandemia. Que era muita gente precisando de ajuda nessa área de saúde, né? De saúde mental, de saúde física. E graças a Deus por dar minha contribuição, abri a empresa então em 2019, em março de 2019. Mas desde essa época que eu abri, eu tive assim uma intuição muito grande. Assim. Eu acordei um dia com essa ideia da maturidade. Foi uma fase que, ao mesmo tempo, eu estava passando por esse processo de menopausa, pré-menopausa, e não estava entendendo nada. Eu fui daquelas que eu nem percebi que eu estava passando por isso. Né? Porque todos os meus exames não davam que eu estava na menopausa. Porque depende também da fase que você está, os hormônios dão uma coisa ou outra. E assim, comecei a sentir muitas coisas, assim, uma agressividade enorme, não é? E outras coisas. E isso veio vindo. Né? E então, assim, é uma coisa que eu tive que dar atenção. E teve essa coisa dessa inspiração mesmo, de eu acordar e pegar o meu caderno e anotar. E veio esse projeto pronto para mim. Assim, na minha cabeça, nasceu aquilo e já veio no formato de quatro pilares e tudo isso, como é mais ou menos hoje esse programa. E foi assim, então ele ficou em segundo plano porque eu realmente fiz essa coisa durante 2 anos de terapeuta de atendimento, né, como terapeuta complementar. Mas aquilo fazia brilhar meus olhos, esse tema. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Toda vez que eu falava, a pessoa falava, nossa, que bacana isso e tal. Eu falei, não, vou tomar coragem e vou botar isso no papel. E aí eu pedi ajuda para uma mentora na época e consegui então fazer isso. Márcia, tem muitos mitos, né, na idade madura. Você poderia falar uns 3 mitos que a gente, né, que esse teu projeto é muito bom porque ele desmistifica muita coisa com relação à idade madura. Que não pode, que pode. Eu acho que assim, da gente pensar que a gente não pode começar algo novo, que não tem mais idade para começar, mais idade para estudar, mais idade para fazer qualquer tipo de coisa ligada a um aprendizado. A libido. A libido, também achar que também tem coisas que... Achar assim, que mulher madura, né, não tem direito, não tem vida sexual, por exemplo. Isso não é verdade. São várias verdades, assim, que mulher madura não pode ter cabelo comprido. São pequenas e grandes coisas. São... Depois dos 40, não pode. E não pode ter cabelo branco, que cabelo branco envelhece. Tem que pintar de louro, né? Acho um absurdo isso. Meu cabelo é negro, eu não vou pintar meu cabelo de louro porque ele tá ficando branco.
Pois é. Que é mais fácil, porque quando o cabelo branco vai nascendo, vai disfarçando, porque tá ligado à velhice, né? A velhice é uma coisa negativa, né? Então, assim, envelhecer para muita gente ainda tá muito perto da morte, né? Sim, e esse é um dos grandes medos, né? Da finitude, mas assim, isso culturalmente a gente traz isso, né? A gente vem principalmente assim, a gente é inserido numa cultura, nossa cultura é muito inserida na coisa da juventude, do culto ao corpo, né? E isso tudo fica no nosso inconsciente, né? Mesmo as novelas que todo mundo assiste, séries, e as músicas, tá em tudo. Aí você vai para uma cultura mais oriental, por exemplo, eles trazem a mulher madura com um contexto de sabedoria, da sábia, né? Então já é outra visão. E a gente está cheio de mitos, né? De preconceitos e de julgamentos. Falta de informação sobre a menopausa, que acha que a menopausa é o calor, né? Eu entendo essa fase como uma fase de várias mudanças, né? Em várias áreas. E não é só essa parte de sintomática, dos sintomas, sim, isso mexe muito, porque mexe no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque, assim, as pessoas sofrem... Quais são as maiores queixas, né? Acho que, assim, os fogachos calorões que vêm, não é? E, assim, é muito desconfortável você estar aqui, por exemplo, e ter uma crise aqui de calor, né? E me suar toda, derreter, assim, a gente fica desconfortável, isso no trabalho e tudo, isso é uma das coisas, né? Tem a mudança de humor também, né? A irritação, a mudança de humor, são coisas que, assim, tem impacto no bem-estar, na vida do dia a dia da mulher, mas não é só isso, é uma fase também onde você termina um ciclo de carreira, não sabe o que vai fazer, é uma fase onde, por exemplo, os filhos saem de casa, aí você viveu uma vida toda com seu par e os dois em função daqueles filhos e eles saem. E agora, vai fazer o quê? E você não tem... E quando tem um divórcio nessa idade? Então, os fins de relacionamentos, muitos relacionamentos acabam. Será que a libido diminui dos dois lados, né? Que geralmente a gente também vem com um parceiro mais ou menos da mesma idade. E aí aquilo meio que sofre um esfrio, será? E daí... Não sei, sabe? As coisas de relacionamentos longos que às vezes não são cuidados, né, renovados e sofrem com isso. E muitas mulheres se separam, pode reparar, muitas mulheres. E aí vem outras formas de relacionamento. E mulheres que buscam outras formas de se relacionar, ou seja, com outras mulheres, com homens mais jovens, com homens mais velhos, não importa. Mas são outras formas. E aí, como é que você aprende de novo a se botar no mercado, a se relacionar, a namorar? A gente fez isso há 20 anos atrás, não é? Será que eu sei beijar ainda? Será que, né? É uma fase Tem nova. Tem paciência para fazer todo aquele processo de reconquista? Joguinhos, outras coisas. Mas sim, e os por que não começar, né? Os aplicativos. E a gente fala, imagina, eu não tenho coragem. Se precisar, tem. Começa tudo de novo, se necessário. Se precisar, tem. E a gente tem que reaprender muita coisa. Então, a fase de muitas coisas. E mesmo assim, até espiritualmente, você pergunta, poxa, o que eu vim fazer aqui? Porque aqui já estou na segunda... Epa, que eu tinha que fazer isso uma vez, né? Mas assim, a gente... Aí a gente também é uma fase que a gente se questiona, o que eu vim fazer aqui? A gente já está naquela segunda metade e começa a cair a ficha, né? Será que eu estou feliz no que eu estou fazendo? Qual é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? Posso perder mais tempo? Então, né, é uma fase que a gente não pode mais perder tempo, olhar para frente, agora tem que ir, né? Não dá mais para viver de passado. Exatamente. E também, assim, as mudanças que você vê acontecendo, como que muitas mulheres falam assim, eu já não me reconheço mais, eu já não tenho... Sabe, você passeia com a sua filha que é a atenção, não é você que é a atenção mais. Sim. Sabe? Você passa, é o que se chama ser invisível, né? Você já não tem aquele... É a mãe da Maria Eduarda, é a mãe da... Você chega no lugar, cadê fulana? Nem pergunta como você tá, cadê a fulana? Então, você falou sobre... você deu 3 exemplos aí de mitos, né? Da maturidade.
E no primeiro você falou sobre a questão de eu tô velha para fazer isso. E aí a gente tem um vídeo que rolou aí recentemente sobre umas alunas que estavam assim mangando, né, de uma pessoa com mais idade que estava começando a faculdade naquele momento e tal. Mulher de 40 anos. Mulher de 40 anos, eu queria contar sobre isso, porque rapidamente. A minha mãe, ela engravidou de mim com 15 anos e ela não tinha feito nem o ensino fundamental. E logo depois ela teve mais 2 filhos e aos 20 anos minha mãe estava viúva com 3 filhos, aos 20 anos de idade. Analfabeta, não sabia falar direito, não conseguia um emprego, porque exigia o 2º grau para você até ter um emprego. E aí depois disso ela começou a estudar para conseguir pelo menos fazer o ensino fundamental. Dali ela gostou e ela seguiu para o ensino médio, fez uma faculdade, fez uma pós, fez um curso tecnológico, fez uma outra faculdade, fez mais 2 pós. Maravilhosa! E hoje ela tem um currículo desse tamanho, muito maior do que o meu, né? E começou perto dos 40 anos de idade. Alguém na campainha. É a xícara. Pode abrir, mano. Pois aí quando eu, por exemplo, que tive esse exemplo da minha mãe, de depois dos 30 e poucos anos de idade, já indo para os 40, fazer faculdade com 40 anos, ela estava na 2ª faculdade, e olhar uma situação dessa, eu fico, gente, que bobagem dessas adolescentes, crianças, sabe? Eu acho que isso vem um pouco da família, né? A família consegue dar um alerta ali dentro de casa ou não, isso é uma coisa que foge dos pais. Olha, muito se debateu também sobre isso, porque foram direto em cima da família, justamente da criação. Mas, assim, acho que faz parte de tudo. Faz parte do entorno, a comunidade, a escola. Faz parte de tudo. Não vamos culpar, né, também os pais, generalizar, porque, assim, o que eu falei aqui antes, você tem toda a televisão, a mídia, música, você tem tudo corroborando com isso. Então, eu acho que é o contexto todo da história. Agora, 40 anos, né? As meninas... Mas a gente também, quando era menor, achava, né? Hoje em dia, os 40 que disseram, as 40 já não são mais. Eu vejo minha avó, eu não vi minha avó usar calças. Ela usava nágua e vestido e saia. Assim, nunca pintou o cabelo. Minha avó é a avó raiz, né? Ela foi a avó raiz, aquela. Daquele jeito. E era uma outra forma de vestir. A gente sempre tem essa... Quando a gente é mais novo, acha que a pessoa de 30, 40 já é mais velha. Isso é natural, todos nós, né? Achamos. Mas sim, a gente tem que bater, né, nessa tecla, contra o etarismo e trazer isso. Acho que existe um movimento atualmente de grandes jornalistas, atrizes, internacionalmente até, que estão, não é? Estão falando sobre essa época da mulher, que a gente nem vivia tanto para poder falar disso. Do que vem depois, né? Eu recomecei depois dos 40. Eu mudei de país, recomecei e tenho muita história para contar ainda. Então, realmente elas foram infelizes, né? Porque hoje uma mulher de 40, principalmente aqui na Europa, a cultura ainda tem mais esse olhar para a mulher madura que também é vista como uma mulher inteligente, assim, uma mulher que ainda tem muito. No Brasil, infelizmente, ainda tem chamar mulher de coroa, né? Tem aquela música lá do Frank Aguiar, que panela velha que faz comida boa. Ainda tem, assim, eu acho que o preconceito no Brasil é um pouco maior. Porque o Brasil também é um país mais jovem, né? A Europa, ele é um país, a Europa é um continente, né? Mais de pessoas de mais idade. Desculpe. Então, isso também contribui. Aqui já é normal você ter pessoas com mais idade, que vivem mais tempo. E são valorizados de outra forma. A gente tem culturas diferentes, não é? A minha sogra tem vários grupinhos de amigas. Todo dia ela sai para um lugar diferente. Eu até falo, meu Deus, um dia eu quero estar na idade dela para eu estar badalada, assim. Porque hoje eu não tenho esse tempo para estar saindo tanto. Ou mulher que sai, viu? Tem muitos amigos. Eu acho que essa coisa da idade, do número, ele não é importante. O que a gente tem que ter é a nossa alma, o nosso espírito jovem. Isso é o que conta. É a libido no sentido de vida,
de você ter vontade de viver. É o espírito mesmo. É o espírito, né? De você se permanecer com aquela curiosidade, com aquela vontade, sempre ter, sabe, uma meta, sempre ter um projeto. É isso que te move, sempre estar curioso por uma coisa nova. É isso que faz você ficar com o seu espírito jovem. Você se aventurar, se arriscar e tudo isso. Eu acho que isso é a grande... Podemos falar. Podemos. Estou ansiosa para ver o livro. Podemos. Então, esse é um livro aqui, eu trouxe. Somos fadas ou somos F? Somos. E esse é um livro onde são 22 autoras, ele é lançado pela empresa de comunicação, da Rede Conexão Mulher, né, que tem uma editora também, entre aí os braços dessa... Você é uma das últimas empresa? Não, eu sabia minha página de fora, agora você está em ordem alfabética. E então esse livro ele é uma coletânea de histórias. Nós somos 26 mulheres, eu sou uma delas, 26 histórias incríveis, de mulheres incríveis, que se propuseram a contar um pedacinho, né? Porque cada uma tem um capítulo, nós somos coautoras, cada uma tem o seu capítulo. E realmente são histórias assim, que inspiram, são histórias que impactam, que emocionam a gente, e cada uma, né, com a sua maneira de contar isso. Isa, acha pra gente aqui a página, please. Deixa eu achar aqui a nossa Isa fotógrafa. E aí veio esse convite de participar desse livro, não é? E eu falei, gente, mas, né, porque assim, eu me considero até uma pessoa privilegiada, assim, graças a Deus na minha vida eu não tive, né, um acontecimento mais dramático, eu tenho meus pais vivos até hoje, então assim, tive uma vida estruturada em casa, tudo, então eu pensei, gente, né, mas o que eu vou falar, né, nesse livro? E isso não é verdade, né? Eu até falei isso no lançamento, porque assim, todas nós temos 57 anos, claro que a gente passou por um monte de coisa, até aquela coisa da gente nunca se achar, né, que tem aquele sentimento, não, mas, né? A história mais interessante, não merece, né? Que não merece. Porque fulano tem uma história mais interessante que a minha, sofreu mais. Sofreu mais. O sofrimento não tem nada a ver com o que você viveu. Exatamente. Você sofreu muito, você tem uma história linda. E aí eu tenho uma historinha para contar que não tem nada a ver com a do livro, mas é sobre isso. Assim, eu cheguei numa festa, meu marido é francês, e a gente estava lá numa reunião dos amigos. E eu não fui avisada. E tinha um aniversário no último dia, que a gente foi passar um fim de semana lá. E no último dia, então fomos convidados, a gente foi se despedir, né, dessa família, da francesa que estava lá. E chegando lá na festa, eu não fui avisada que era uma festa, assim. Então, chegamos lá, estava festa com uma tenda no jardim, a pessoa de longo, a dona da casa de longo, de gala. Não era de gala, porque era até de dia, mas todo mundo arrumado, maquiado, na França. Bom, e nós chegamos com as malas indo para o aeroporto. Eu de bermuda, tênis, eu viajo pouquíssimo de bermuda, né? Mas naquele dia eu estava de bermuda. Bermuda, tênis, as minhas filhas de leque. E quando eu entrei, que eu vi, eu falei, não, né? Porque eu já era a única que era de fora. E aí eu fui pro banheiro. Fiquei lá e falei, gente, eu não quero entrar nessa festa. E minha filha falou, mãe, estão te chamando e tal. Aí eu pensei, gente, tá todo mundo arrumado, todos franceses, né? Tudo isso, como é que eu vou entrar assim? Né? Já sou brasileira, falo um pouco, mas não é, né? Igual a eles e tal. Até que eu pensei assim, eu falei, não é esse o exemplo que eu quero dar para minhas filhas. Porque eu sou muito mais do que o que eu estou vestindo. Né? Eu vou ter que encarar isso, eu não vou ficar fechada no banheiro a festa toda, que isso não faz o menor sentido. Eu tô indo viajar né? E dane-se. E fui para a festa. Mas cheguei ali toda encabulada, tímida, né? Me achando a pior de todas aquelas que estavam ali. A estreia no ninho. Me achando pequenininha, perto das outras. Sabe o que aí, durante a festa, eu fui conversar com uma mulher, com outra mulher que vieram falar comigo, né? Estava meio intimidada.
E aí eu descobri que, na verdade, eu era uma das pessoas mais interessantes que estavam ali. As mulheres, quando começaram a conversar comigo, e quando souberam da minha história, dos países que eu já vivi, das línguas que eu falava, e das coisas que eu já tinha superado, e eu já tinha aberto a minha empresa e tudo, elas ficaram assim, super impressionadas, né? E como é isso para ilustrar de como a gente, né, não se valoriza, não percebe que a nossa história, né, o que a gente já construiu às vezes, e quanto isso é valioso, né? Bom, então, nesse livro eu conto uma parte da minha história, que foi o meu encontro, né, com o meu marido, e a nossa história, como isso aconteceu, e as descobertas, e depois a viagem que eu fiz ao meu passado, até conhecê-lo, e como é que nós chegamos aí onde nós chegamos. E é isso que é o poder da sincronicidade, né? Tem que comprar o livro para saber o resto dessa história. O que acha, Não pode revelar. Olha, eu aqui para o pessoal da Holanda, Bélgica, eu estou enviando o livro, mas futuramente ele vai estar na Amazon. A primeira edição, essa é a segunda edição do livro, a primeira edição está na Amazon. Ótimo, olha, preste atenção aí, gente. Vamos comprar, viu, que aqui tem informações valiosas para você ser uma mulher fada. Ou... Exatamente. Já vamos terminar? Eu queria que ela deixasse uma palavra. Era isso que eu ia falar. Para essas mulheres que estão aqui na Holanda, muitas, algumas vêm para cá já depois dos 40, já depois que seguiram sua carreira lá no Brasil e acham que não tem nada mais para fazer aqui. E isso não é verdade. Ou em qualquer lugar, né? Porque acho que com essa idade, eu não tenho mais idade para fazer isso, né? Eu tenho amigas não, colegas lá no trabalho, hoje começando a trabalhar numa loja de departamento com 45, 48 anos. Tem colegas, não. Então é um outro começo. Né? Com certeza. Eu acho que a mensagem é assim, que os nossos sonhos, eles nunca envelhecem, independente da idade que você tenha. Sempre é hora de você recomeçar, sempre dá tempo para a gente recomeçar, né? E é isso que traz prazer em viver, que traz felicidade. Nossa, eu estou muito feliz, assim, porque eu sei que de alguma forma você vai tocar mulheres, né, que estavam desanimadas, achando que já estavam velhas, que estava difícil, né, que tinha que ficar naquele lugar porque é muito difícil ir para frente. E essa entrevista aqui, com certeza, na verdade, o bate-papo vai com certeza inspirar muitas mulheres. E isso é o objetivo, né, do Pode Brasil. É verdade. Eu vejo às vezes com falta de um pouco de carinho com você mesma, né? Que você não olhar para você e ver, meu Deus, sou mulherão. Que é isso? Tem muita coisa ainda. Isso tá dentro da gente, né? Todas nós temos essa luz própria, né? Que tá pronta sempre para brilhar. Basta a gente, né? Dar uma ajeitadazinha ali no bocal, né? Brilha Mulher Madura, que é o nome do Instagram. Brilha Maturidade. E brilha Mulher Madura, brilha maturidade. O importante é brilhar. Brilhar em qualquer idade. Em qualquer idade. E aí, vamos fazer o nosso brinde pra gente ir embora? Vamos sim! Vamos. Gente, até a próxima. Se inscrevam no nosso canal. Sigam a nossa querida aqui lá no Instagram. Siga também. O Instagram dela tá aqui? Tá aqui, gente. Brilha Maturidade. Pelo amor de Deus. Muito obrigada, adorei. Nosso também, ó, o nosso aqui, ó. E obrigada, viu, pela sua presença no nosso podcast. Obrigada por essa conversa com a gente. Imagina, é um prazer enorme. Adorei. Muito obrigada. Vambora? Mais um, né? Vambora. Bom, tchau, gente. Até a próxima.